E aí pessoal, tudo bem? A gente vai falar mais um pouquinho sobre a Revolução Francesa para finalizar o assunto de novo, né? Ela aconteceu de 1789 a 1799, mas no seu princípio ela começa então com a Revolução Burguesa, onde a gente vai ver ali uma das maiores causas ali, né? A maior população da Europa até então, 80% dela é rural. Temos um absolutismo parasitário. Lembra o que é esse absolutismo parasitário? Os reis, então, são parasitas praticamente da sua sociedade, e a nobreza também, e isso vai gerar descontentamentos futuros. Então lá a gente vai ter o Luís XVI, né, o nosso querido rei, festas, banquetes, pensões, guerras inúteis e tratados desvantajosos, ok? Teremos lá restrições mercantilistas, taxações, proibições de monopólios, uma sociedade estamental, ou seja, uma sociedade que vira em torno do Estado, ok? Onde vai ter uma extrema desigualdade social, perfeito? Então vamos ter lá, 1% da população ficava pertencente ao clero, né, ao primeiro Estado, 2% da população ficava ao Estado nobreza, ou seja, os reis, os nobres, todas as pessoas que ficavam ali perto, e 97% dessa população ficava no terceiro Estado, onde a gente vai ter ali a burguesia, os comerciantes e os santos culotes. Esse terceiro Estado são pessoas obrigadas a pagar impostos, ok? Já essas outras duas, aqui os dois estados, eles têm vários privilégios e isenção fiscal, ou seja, não pagam os seus impostos. Teremos lá então uma crise econômica da concorrência inglesa, né? Então França e Inglaterra estão concorrendo economicamente. Temos excesso de gastos, altos impostos, inundações e secas, então são um período bem complicado para os franceses. Temos ali as ideias iluministas sendo difundidas de maneira muito mais ampla. Temos ali a revolta dos notáveis em 1787, onde vão ser nobres inconformados com a proposta de cobrança de impostos, ou seja, não pode pagar imposto, só os pobres. Os nobres, jamais. Teremos o Estado Gerais em 1789, uma reunião entre os três estados. O objetivo básico era aumentar a tributação e a divergência na votação por deputado ou por estado. Então a gente vai ter lá a procura da solução para a crise. Em 1787, o rei Luís ele vai fazer uma convocação com seus conselheiros para acabar com a isenção fiscal do primeiro e segundo estado. A consequência disso o clero e a nobreza vão se rebelar contra eles e vão exigir a demissão desses conselheiros. Aqui temos o nosso rei Luís XVI, né, onde tem todo um luxo, toda uma devoção a ele, porém uma nação empobrecida, ou seja, a nação está muito pobre. Então o rei vai nomear esse carinha aqui, o Necker, que ele é de origem burguesa, para ser o ministro da economia francesa. E aí tudo vai dar mais errado ainda. Então teremos a convocação dos Estados Gerais, né? As formas de votação são clero e nobreza, um voto para o Estado. E o terceiro Estado, cada um dos 1.147 representantes deveriam votar. As consequências que isso aconteceu: o terceiro Estado se rebela, o terceiro Estado fala assim, isso não vai acontecer com a gente não vai aceitar só nós pagarmos impostos, vocês não, a gente vai ter uma conversa um pouquinho mais grave agora. Então é dado início a uma Assembleia Geral Constituinte. Nesse período, então, o que eles vão fazer? A participação popular é extremamente importante, então, graças a essas pessoas ali, ao grande número de pessoas revoltadas com o que está acontecendo, eles vão fazer a queda da Bastilha, eles vão invadir a Bastilha, que era um presídio que era o símbolo do governo dos nobres, né? E quando eles invadem a Bastilha, eles derrubam a Bastilha, o que vai acontecer? É dado então o principal passo da Revolução Francesa, onde eles veem que o negócio está sendo muito mais feio do que eles estavam pensando. Então milhares de pessoas saem às ruas de Paris e invadem a Bastilha
o símbolo absoluto do rei. Teremos lá então Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aonde todos os homens vão permanecer livres e iguais perante a lei. Então, se isso aqui acontece, se eles são livres e iguais, o que isso quer dizer? Todo mundo tem que pagar a mesma quantidade de impostos, porque só o terceiro estado pagando e o primeiro e o segundo não, vai gerar um déficit muito grande na economia. A liberdade individual de cada indivíduo. Temos em 1791 então uma Constituição nova, né, francesa, que vai garantir esses acessos, essas novas condições de liberdade para todos, e o representante da alta burguesia que queria esse fim, ok? Então, a primeira síntese dos acontecimentos, a síntese de acontecimentos da primeira fase da Revolução: 1789 e 1792, Assembleia Nacional, Declaração dos Direitos, fim dos privilégios de classe, implementação de uma monarquia constitucional, e as decisões nas assembleias não são acatadas. Então temos aqui a formação do terceiro estado, onde teremos alta burguesia, pequena burguesia e o proletariado, tá? Onde são as pessoas que trabalham. Então lá, a alta burguesia são donos das grandes companhias de comércio, a pequena burguesia são pequenos e médios comerciantes, e os proletários são quem está trabalhando ali na mão de obra, ok? Importante, jacobinos e girondinos. Girondinos, alta burguesia, sentavam-se à direita da sala. Lembre-se da direita e esquerda. Aonde ela vai surgir? Aqui. Girondinos, direita. Defendiam a monarquia, menos impostos, maior liberdade econômica e assim por diante. Jacobinos se sentavam à esquerda da sala, onde eles queriam uma implantação de uma república, um sufrágio universal, o fim da escravidão, um tabelamento de preços para todos e uma reforma agrária para todo mundo ter um pedacinho de terra. Então lá, nessa primeira república girondina, a gente vai ter lá o fim da monarquia e a proclamação da república, o rei executado pela guilhotina. Começa então a ditadura jacobina do terror, quando eles executam o rei dos jacobinos, tomam o poder e começam então a época do terror, porque eles vão passar a guilhotina em todos os nobres e burgueses que sejam ligados à nobreza. Então o Robespierre vai ser o líder do poder. Teremos as medidas: tabelamento de preços, fim dos privilégios de classe e a prisão em massa, sem contar o guilhotinamento em massa, ok? Em 1794 a 1795 teremos a Convenção Terminadoriana, que são os girondinos voltando ao poder, o fim das reformas de caráter social, ou seja, as reformas de caráter social não agradaram aos nobres, então isso vai acabar. A fase do diretório, então França governada por 5 diretores girondinos, eliminação de grupos favoráveis à monarquia, eliminações de grupos radicais, que são os jacobinos, e elaboração de um plano para os girondinos continuarem no governo. Mas tudo isso vai mudar quando Napoleão chega. E quando Napoleão chega, aí muda todo o sistema, toda a Revolução Francesa vai por água abaixo, e Napoleão toma o poder e começa a governar a França de uma maneira absoluta. Ok, pessoal? Essa é a aula de hoje. Muito obrigado, tá? Até mais!